competitividade que existe de o tempo todo estar se mostrando produtiva, proativa, realizando aquela ideia de que se eu não fizer para ontem melhor e mais, né, pode ser que eu perca meu lugar para outro colega, e aí começa uma competição com o colega, enfim. Tudo isso vai gerando um estresse muito intenso, vai gerando ali uma ansiedade em produzir, uma ansiedade em fazer melhor, em fazer mais rápido, né? Porque assim, a gente quer ter controle das coisas. A pessoa ansiosa, quanto mais ela está ansiosa, mais ela quer controlar. Ela quer controlar o que ela sente, ela quer controlar o que acontece. Por isso os pensamentos são tão acelerados e vai naquela história do e se. Mas e se acontecer isso? E se eu fizer aquilo? E se não sei quem falar tal coisa? Realmente ainda existe muito preconceito. E eu falo que é pré-conceito. Porque é muito da ignorância das pessoas não saberem realmente o que é, né, a psiquiatria. Ainda tem aquele conceito de que é médico de louco. E aí fala, eu não sou louco, eu não preciso ir, eu não vou. Né? Infelizmente, nos dias de hoje, com toda essa modernidade que a gente tem, toda essa evolução, ainda existe essa mentalidade, ainda existe esse conceito, tá? Infelizmente. Infelizmente, existe a banalização e o julgamento. As pessoas se acham capazes de julgar o tamanho do sofrimento do outro, e aí banaliza aquilo que o outro está sentindo, né? Então, quem sou eu para julgar o que você sente? Como que eu vou conseguir mensurar a intensidade do que você está sentindo? E as pessoas se julgam capazes de julgar o outro. E aí fala que é frescura, banaliza a situação, porque não estão sentindo aquilo que o outro está. E ao invés de respeitar e tentar lhe ajudar, banaliza. E aí eu sempre digo assim, se você não tem algo de bom para falar, não fale. Mas não fala que é frescura. É melhor você não falar nada, né? E aí, infelizmente, a gente tem também essa situação de que, como eu vou dizer, o empreendedor, ele enxergar que o funcionário deixa de servir, né? Agora não serve mais porque vai começar com essas frescuras, né? Vocês estão aqui. E aí é um olhar tão errado, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar a palavra errada, mas é um olhar tão triste para a humanidade, porque eu acho que se a pessoa, se esse empreendedor, né, ele tivesse o olhar de que, nossa, então a minha equipe está adoecendo, o que eu posso fazer para os meus colaboradores não adoecerem? Porque assim, ó, ele viu o adoecimento de um colaborador. Mas quantos colaboradores ele tem? E se todos esses colaboradores vierem a adoecer? Como é que ele vai fazer? Ele vai ficar sem colaborador. Então, ao invés de ficar pensando que serve, não serve, eu troco, eu vou mandar embora, ele devia pensar assim, nossa, eu preciso colocar aqui na minha empresa algo que gere uma maior qualidade na saúde mental dos meus colaboradores, dos meus funcionários, para que eles se mantenham produtivos, para que eles se mantenham saudáveis, porque quando o funcionário está saudável, ele vai produzir mais e melhor. Então, se ele quer uma visão para o negócio dele, ao invés de ele ter essa visão de demitir o funcionário que não serve mais, ele deveria ter a visão de gerar ali um ambiente promotor de saúde mental para que todos os funcionários venham a produzir com qualidade, se sintam satisfeitos no ambiente que trabalham, se sintam satisfeitos com o trabalho dele, se sintam acolhidos pelos gestores, inclusive, sabendo que se eu estiver sentindo alguma coisa, eu posso conversar com o meu gestor, que ele vai entender. E ele vai me olhar com um olhar de acolhimento e não com um olhar de chinelada, some daqui, você não serve mais por isso, né? Então, isso gera até uma mudança do relacionamento interno da empresa, né? E aí sim, vai sim respingar na produtividade desse funcionário. Porque senão, o que vai acontecer com esse funcionário? Aí vem, tá tendo crise de ansiedade, tá ansioso, não está tratando, não está cuidando, ao invés de ser acolhido, tem alguém ali malhando ele no ouvido dele. Né? Tem essa situação de, nossa, agora meu patrão vai me mandar embora, porque eu não posso ficar doente porque vai me mandar embora. Isso estimula ainda mais, é um gatilho para piorar essa situação de ansiedade. O que vai acontecer com essa pessoa sem cuidar, sem tratar? Ela só vai piorar? Ela só vai piorar. Então, ou ela vai aumentar a intensidade das crises, a frequência dessas crises, né? Vão ficar crises piores, com mais sintomas associados, mais frequentes, e aí pode acabar vindo outros transtornos juntos. Por exemplo, esse medo de perder o trabalho. E aí, a mente do ansioso já vai mais além. Não é perder o trabalho, ponto. E aí conseguir pensar, vou procurar outro trabalho. Não, vou perder o trabalho, vou ficar sem dinheiro, não vou conseguir pagar a conta, vão cortar minha energia, vão cortar minha água. É só tragédia, porque o pensamento acelerado do ansioso é um pensamento negativo. Então, é sempre acelerado em cima de coisas ruins. Então, veio uma situação ali, está estimulando pensamentos ruins, cada vez mais acelerados. Então, cada vez mais crises, cada vez mais frustração, cada vez mais tristeza. Olha um transtorno depressivo ali batendo na sua porta. E aí, o que vai acontecer? Então, se a pessoa tem crise de ansiedade e não trata, ela vai piorar, vai chegar a um ponto que realmente vai paralisar, ela não vai conseguir desenvolver as atividades dela, seja no trabalho, seja no âmbito do lar, seja como for, né? Assim, ó, a gente colocou aqui, com esses dados, fica ainda mais claro, mais escancarado,
da importância de cuidar da saúde mental do colaborador. Que os gestores, ao invés de banalizarem ou de criticarem e achar ruim, porque o seu colaborador está com um transtorno, né? Deveria, então, realizar atividades ali para promover a saúde mental dentro da sua empresa, né? Então, assim, eu acho que tá claro que existe uma necessidade de conscientização e não de banalização em relação ao cuidado e à aceitação dos transtornos mentais. A saúde mental é, sim, importante, cada vez mais vem se mostrando presente e necessária o cuidado com ela. Né? Olha só o tanto que a ansiedade se faz presente, não estou falando nem se fez, ela se faz. Né? Ela se faz presente ainda nos dias de hoje, precisando então do quê? De um cuidado. Né? Então, esses gestores precisam, sim, como que eu vou dizer, assim como eles se reinventaram em relação ao seu trabalho, eles precisam se reinventar em relação ao cuidado interno ali do colaborador e de si próprio. E de si próprio. Tem que olhar para ele e falar assim, nossa, olha, sabe, eu também. E qual o problema? Não é? Nós somos todos seres humanos, todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós temos emoções. E todos nós podemos, entre aspas aqui, né, perder o controle das nossas emoções. Então a gente às vezes precisa ajustar essas emoções, descobrir o que é que está descompassando ela, né, para poder voltar ela no equilíbrio. E aí são todos, são funcionários, são gestores, todos nós. Né? E por que não? Por que não falar assim, nossa, olha, aconteceu isso com ele. Gente, será que eu também tô, será que aquilo que eu também fiz também é? Será que eu também tô? Se olhar um pouquinho mais, ao invés de falar só, né, criticando o que aconteceu com o outro, se olhar um pouquinho, ver o que passa consigo mesmo, às vezes acaba encontrando algo que estava mascarado, porque você estava ali banalizando o sofrimento do outro, ao invés de olhar para o seu próprio sofrimento. Porque muitas vezes no dia a dia, as pessoas estão tão aceleradas, comprometidas a fazer, né, a executar, 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 que não conseguem se olhar, não conseguem ver aquilo que estão sentindo. Então, estão no piloto automático, né? Tem que produzir, tem que produzir, tem que... É o piloto automático. Não consegue olhar para si mesmo. Aí fala do que viu no outro, mas não olhou para si. Quando para se analisar, também não está dormindo bem, também não está comendo bem, não tem um horário para conseguir fazer uma atividade física, não consegue dar uma pausa para fazer algo que sinta prazer. E quando eu falo isso, não é, eu vou viajar, também, ótimo, se der, ótimo. Mas às vezes dá uma pausa no dia para tomar um café com calma. Sentir o cheiro daquele café, o sabor daquele café. Não, já engole assim, já sai correndo fazendo outra coisa. Sabe? Então, às vezes, a pessoa não consegue se olhar, se enxergar, mas está ali tinindo para falar que aconteceu com o outro. Vamos dizer assim, uma mesma situação, por exemplo, vem a minha chefe e fala para mim algo que eu não gosto, vem me dar uma bronca, vamos dizer assim. Eu posso discutir com ela, eu posso simplesmente, ok, ficar tranquila, não falar nada, e passou a situação, e eu posso começar a chorar simplesmente ali. Então eu posso ficar triste, eu posso me rebelar e brigar, ou seja, a mesma pessoa pode ter vários tipos de reações. Por quê? Porque a mesma pessoa pode absorver de maneiras diferentes aquela situação. Interpretar de maneiras diferentes, dependendo de como ela está emocionalmente naquele momento, ela vai interpretar de um jeito diferente, vai reagir de uma forma diferente. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.